seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Ler uma escritura com os irmãos que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, o verso 12 e 13, que está escrito assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. E também em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 20, está escrito assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, não sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Falamos com o autor da palavra. Inclina sua fronte, querido Pai Celestial. Primeiramente nós queremos te agradecer, porque temos essa imensa oportunidade concedida por Ti de se reunir em torno da Tua santa e bendita palavra. E queremos, ó Senhor, dedicar nossas vidas aos Teus cuidados e Te pedir que o Teu grande Espírito Santo venha repartir a cada um de nós uma fatia maravilhosa desse pão da vida, e assim, ó Senhor, suprir cada uma das nossas necessidades. Pois Tu conheces, ó Senhor, as debilidades de cada um dos Teus filhos, e nós oramos pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, pois entregamos tudo em Tuas mãos e aos Teus cuidados, sob a liderança do Teu grande Espírito Santo, em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém. Podemos se sentar, preciosos do Senhor. Estamos felizes com Deus porque Deus tem cuidado de nós, né, irmão? O maligno tenta colocar medo, mas Deus tem cuidado de nós. Você crê que Deus tem cuidado de cada um de nós, irmão? Isso é bom, né? Então, aqui nessa porção da Escritura, há uma advertência lá nos tempos do poderoso apóstolo Paulo, já para aqueles irmãos que estavam nos cultos, ouvindo a pregação, vamos expressar assim, do seu pastor Paulo. Outros tratavam como o profeta Paulo, o grande missionário evangelista Paulo. Paulo era tremendo. Então Paulo chega e diz: irmãos, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas ainda precisam dos rudimentos, os rudimentos da palavra para se acordarem. Opa, eu ainda sou crente. Nós estamos vivendo a iminência da ressurreição dos mortos e da transformação do nosso corpo. O planeta todo, os moradores que habitam nele estão vendo isto, que algo há de acontecer. O mundo não sabe, mas os membros da noiva sabem o que há de acontecer. E esse evento será o arrebatamento da noiva de Cristo. Para isso nós temos que estar certo com Deus. Temos que estar consciente que estamos certo com Deus. E para estar certo com Deus temos que saber
A qual reino pertencemos? Sabemos que existem dois reinos que imperam no mundo: o reino de Deus e o reino das trevas, o reino de Satanás. Então nós temos que saber isto, e há muitos momentos, para não dizer todos os momentos, Deus é mal entendido quando Ele traz a sua palavra, e alguns não compreendem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ver se isso não é somente um provérbio aqui do Brasil, ou da nação brasileira. Alguém porventura já ouviu o provérbio assim, principalmente nas empresas, né? O patrão vive me apertando para que eu produza mais, vive me apertando para que eu faça isso. Alguém já ouviu esse provérbio assim? Poucos trabalhadores. Vocês que são da igreja aqui então, vocês poderiam, talvez tenham ouvido esse provérbio: o pastor vive me apertando, nunca está bom, eu estou fazendo, estou me dedicando, mas ele está sempre apertando. Alguém já ouviu isto? Tem crente aqui dentro hoje? Ah, tá. Então na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 13 e 14, olha só o que aconteceu nos tempos que o mensageiro estava pregando. Alguns meses, verso 13, alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. Não era qualquer amigo, era um excelente amigo do mensageiro. Então ele me disse: irmão Brana, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. Por que aperta demais? Você está sempre dizendo assim: essa nação está sendo condenada, eu condeno o pecado dessa nação, e observe você como Deus vai punir essa nação se ela não se arrepender. Olha só, esse excelente amigo do irmão Brana disse que o irmão Brana estava apertando demais os crentes da nação dos Estados Unidos da América. E o mensageiro responde: Deus tem que fazer ou punir essa nação para ser um Deus justo. Então quando você ouve essa expressão: mas ele vive me apertando, isso já aconteceu lá nos tempos do mensageiro. Sabe por quê? Temos que ter o Espírito Santo para estar sempre, vamos expressar assim conforme a Escritura, sempre nos apertando, para que nós não venhamos ficar acomodados. Tá bom, estou crente, estou na igreja, ou estou no ministério, ou tem um pastor que é um homem de Deus, ou glória, tem os mistérios da revelação. Tá bom, mas não é tudo. Precisamos mais e mais de Cristo. Por isso eu fiz a pergunta para vocês, mas eu creio que ninguém nunca ouviu essa expressão assim: fulano está sempre me apertando. Pois aqui alguém disse para o irmão Brana: você está sempre apertando essa nação. Não é que o irmão Brana ia lá nos bares dos Estados Unidos, ou nos cassinos, e ficava apertando as pessoas, dizendo: vocês têm que se arrepender. Sabe onde é que o mensageiro apertava as pessoas com a palavra de Deus? Dentro das congregações. Quando ele ia pregar a palavra, ele chamava a atenção e dizia: arrependei-vos, estejam certo com Deus, acertem a sua vida com Deus. Isso é tremendo, né, irmão? Por quê? Porque as pessoas saíam depois resmungando e reclamando: o que ele está pensando? Está sempre nos apertando, nunca está bom, nunca tomou banho com Deus. Há momentos que Deus precisa nos apertar. Sabe por quê, irmão? Você já ouviu falar do café expresso? Quantos já ouviram falar de café expresso aqui? Sabe por que é chamado expresso? Porque ele é apertado para sair o máximo do seu sabor, do seu cheiro, de tudo que há nele, de todos os nutrientes. Assim Deus pega a sua palavra e aperta cada um de nós o máximo, para ver o que nós temos em nossas vidas. Se temos Cristo, vamos produzir o perfume suave de Cristo. Se temos Cristo, vamos produzir a santidade de Cristo. Mas se temos o mundo, vamos produzir a podridão do mundo, as obras infrutuosas das trevas. Mas só para os irmãos observar, porque talvez alguém que não gosta muito da palavra, da correção,
Talvez venha aos seus ouvidos e diga: mas o pastor está sempre nos apertando. Saiba que isso aconteceu com o mensageiro. Certo, irmão? Então o mensageiro diz que para esse irmão: Deus tem que punir essa nação se ela não se arrepender, porque Ele é um Deus justo. Então sabemos que estamos numa caminhada, e o nosso alvo e objetivo é o reino de Deus e a sua justiça. E temos que saber se pertencemos ao reino de Deus ou ao reino daquele que parece parecido com o reino de Deus. Estamos nessa caminhada. Então aqui na Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, capítulo 7, ou melhor, capítulo 13, do verso 7 em diante, assim diz a Sagrada Escritura, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo. Agora Paulo estava se expressando como diz o Espírito Santo. Aonde estava o Espírito Santo nos tempos do apóstolo Paulo, irmão? Alguém sabe? Não sabe? O Espírito Santo estava em Paulo. Paulo era o pastor, era o profeta, era o mensageiro. E aonde está o Espírito Santo hoje? Está no mensageiro. Mas o mensageiro não está presente fisicamente aqui. Mas aonde está ele? Está no dom que Deus tem dado para a igreja. Então diz aqui: se ouvir a voz do Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, aonde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Coração não é esse músculo que bombeia o seu sangue para todo o seu corpo, irmão. Coração é a nossa mente, nosso raciocínio, afeto, imaginação, consciência. Isso é o nosso coração. E Paulo aqui, pela leitura que fizemos, nós não devemos ser meninos, porque o menino ele está recém aprendendo as coisas, mas nós já devemos ser mestres. Com o que, irmão? Com a palavra que guardamos em nosso coração, se é que a guardamos. E esse aqui: sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, e por não conhecerem, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede então, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, uma mentalidade má, ou cheia de coisas malignas, e infiel. Infiel é incredulidade, para se separar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então observe que o pecado engana as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que enganou-se o coração do homem, mas o pecado também engana as pessoas. E o pecado anda ao nosso derredor dia e noite, constantemente, para que nós venhamos descrer da palavra de Deus, descrer do que a voz do Senhor está falando para nós, para que nós venhamos viver uma vida libertina. E aí começa o pecado, então, procurar atuar e agir e dizer: ele está apertando demais. Irmão, a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus falou assim ali em Mateus 13: estreita é a porta, e o que mais? Apertado é o caminho, que conduz para onde? Para a vida eterna, e poucos há que a encontrem. Então esse caminho sempre está apertando cada vez mais a cada um de nós, e nós temos que ter discernimento para não desistir da fé e naufragar e dizer: eu vou desistir disso. Deus é amor, ninguém vai se perder, eleito não se perde, pré-ordenado para a vida, vai estar lá na glória de Deus. Isto é correto, vai estar lá, mas ele vai estar lá porque ele vai caminhar por esse caminho estreito e apertado. Por isso, irmão, cada culto nós devemos examinar a nós mesmos e ver se estamos certo com Deus, porque estamos caminhando nessa jornada.
E aqui em Gálatas 5, verso 7, Paulo ainda faz que nós não estamos somente caminhando, mas ele diz assim: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão de não obedecer à verdade não vem daquele que vos chamou. Agora, quem chamou cada um de vocês, amados irmãos, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Foi o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que chamou cada um de vocês, certo? Tá bom. E aí quando chamou, você começou a correr bem, caminhar bem, se dedicar bem à palavra de Deus. Mas quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão, porque esse Espírito persuadiu então. Sabe o que é uma persuasão, irmão? Você ficar ali batendo na tecla e tentando desvirtuar a pessoa daquilo que ela está pensando, daquilo que ela está firmada, até o momento que ela consegue. Ou não consegue, então ela desiste de fazer isso. Então aqui Paulo está fazendo uma pergunta aos crentes de Gálatas. Essa persuasão não vem daquele que chamou vocês para o Evangelho de Cristo, porque Cristo chamou vocês para caminhar ou correr a carreira da fé, viver a palavra e chegar no ponto objetivo do cristão, que é a vida eterna. E para nós aqui é o reino de Deus, ou o arrebatamento, ou o rapto da igreja. Então Paulo ainda descreve em 2 Coríntios capítulo 2 e no verso 9, trazendo a mesma porção da escritura de Gálatas 5, 7, ele diz assim: para isto vos escrevi, amados irmãos, para que por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Olha que coisa extraordinária, irmão. Os irmãos estavam passando uma prova, e Paulo então vem esclarecendo qual tipo de prova que os irmãos realmente estavam passando, ou deveriam se conscientizar que estavam passando. Ele diz: para esta prova, saber se estão obedientes em tudo, por isso vos escrevi. Paulo, no seu tempo, na sua época, escrevia cartas, dizendo: ó, irmãos, vocês devem obedecer, está aqui, ó. Eu estou falando isso é um mandamento do Senhor. Vamos trazer para o nosso tempo. Paulo, sendo pastor da igreja, e vamos falar do pastor da igreja, hoje não precisa escrever carta para cada um dos irmãos. Hoje Deus permitiu que a tecnologia fosse avançada e hoje temos várias formas de sermos comunicativos, ou termos a comunicação, e o pastor às vezes escreve ali algo: olha, irmão, vamos fazer isso, isso e isso. E aí muitos são reprovados na prova porque dizem: eu não vou obedecer isso aí que o pastor está falando. Naquela época era a mesma coisa. Recebi a carta de Paulo, eu olhava assim: Paulo está mandando isso aí, ele nem está aqui presente na minha casa, eu não vou obedecer. Vou até botar fogo nessa carta aqui, porque eu só tenho um fogão a lenha e preciso acender o fogo do fogão todas as manhãs para esquentar a casa. Estou expressando-me assim, né, irmão, para que você tenha uma boa compreensão, para que a prova saber se vocês são obedientes em tudo. Agora vamos trazer para nós, eu estou falando de Paulo. Quando o pastor fala algo, comunica algo, escreve algo para nós aqui como igreja local, os irmãos são obedientes em tudo que o pastor ali comunica? São os poucos que irão no rapto mesmo, né? Aí temos uma prova de obediência, irmão. As pessoas dizem: eu obedeço a Deus, mas aonde está Deus? Se você o sabe, você não deve agir mais como um menino. Menino não sabe. Falar uma coisa para ele, não falar, daqui a pouco é só aquele momento que ele entende, daqui a pouco não entende, na verdade, coisa nenhuma. E Paulo aqui exorta: já devemos ser mestres, crescidos no Senhor. Não ficar como criancinha. Uma hora presta atenção, daqui a pouco já está brincando, já está com uma brincadeira, já está fazendo coisas que não deveria fazer, porque está numa fase de criança. Mas a noiva de Cristo não deve permanecer na fase de criança, ela deve crescer à estatura completa de Cristo.
E aqui em Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: temamos, pois, tenhamos respeito, reverência e obediência e prestamos atenção ao máximo. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles lá no deserto do tempo de Moisés. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que não aproveitou nada a palavra da pregação? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E fé, diz o mensageiro, é revelação. Então a palavra da pregação está vindo logo após que você recebe a revelação de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Agora não é porque o pastor pregou, porque o diácono falou, porque alguém lhe comentou, é quando Deus revela isso para você. Então você tem fé, você tem a revelação da palavra de Deus, ou da verdade revelada. E quando você então, após isso, receber a revelação, que é o fundamento, a fé é o firme fundamento, então começa a vir a pregação da palavra. Mas a pregação da palavra tem que ter um proveito em nossas vidas. E qual proveito essa palavra deve obter em nossas vidas? Um crescimento espiritual em Cristo. Não devemos mais ficar como meninos, tenho a revelação, glória, mas temos que crescer para que a palavra de Deus tenha um proveito excelente em nossas vidas. Nós temos que crescer à estatura completa de Cristo, porque, irmão, nós somos filhos e filhas de Deus, e como filhos e filhas de Deus, nós somos pequenos criadores de atmosfera. E Deus ama provar para ver qual a atmosfera que nós podemos criar. E nesses dias agora que passou, Deus deu uma prova para nós, e qual a atmosfera que criamos. Vou deixar você responder isso. Não vou perguntar para não constranger ninguém. Mas Deus mandou chuva e deixou. Não era Deus, era o diabo. Mas o diabo nada pode fazer se Deus não permitir. E aí temos que ver qual a atmosfera que estamos criando. Vai arrebentar. Essa é a atmosfera. Já ouvimos várias vezes, né? A porção de Jó. Aquilo que Jó temeu, aconteceu. Ele criou uma atmosfera. E nós temos que criar a atmosfera, não dessa criancice, mas uma atmosfera celestial. Somos deuses amadores, pequenos deuses, filhos e filhas do Deus vivo. Por isso a palavra de Deus deve ser misturada com a revelação. Revelação que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas Ele não é o único, Ele tem irmãos. Eu gostaria de saber aonde estão esses irmãos de Jesus. Está aqui, então você também é um filho e uma filha do Deus vivo. E Jesus, ao crescimento da palavra, Ele ordenou ao mar para que se calar e aos ventos para que parassem. E nós, como filhos de Deus, ficamos agindo como aqueles irmãos que estavam no barquinho. E agora? Vamos perecer. Temos que crescer em Cristo. Continuando aqui Efésios capítulo 4. Eu estou lendo as porções da palavra de Deus. Diz aqui então, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamado. Você crê que Deus chamou você para a vida eterna, irmão? Você crê que Deus preordenou você para ser um pequeno Deus? Ou um Deus amador? Você crê nisso de todo o seu coração, irmão? Então aqui Paulo está fazendo, olha só, ele não está fazendo um pedido, ele está dizendo: rogo-vos. Rogo-vos é como que uma súplica.
eu, o preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vossa vocação. Se vocês foram convocados para serem filhos e filhas de Deus, tem que andar como dignos, ou como filhos e filhas de Deus, não como religiosos, temerosos de todas as coisas, mas como filhos de Deus, possuidores de todas as coisas. Verso 2 de Efésios diz: como fosse chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Como é que se guarda a unidade do Espírito, irmão? Quando você ouve a voz do Espírito Santo. E aonde está a voz do Espírito Santo? Está na sua palavra, que é manifestada ou pregada ou administrada 100%. Para isso, Deus tem uma só voz, e nós, já como crescidos do Senhor, devemos saber aonde está a voz do Espírito Santo, 100% original. Para isso, então, nós devemos, quando a voz do Espírito Santo soa algo, nós temos que guardar esta unidade, não se espalhar ou pegar um pouco aqui, um pouco ali. Temos que guardar esta unidade pelo vínculo da paz. A paz, Jesus disse: eis que vos dou a paz, e não dou como o mundo a dá. Deus dá uma paz diferenciada para nós. Paz, sabe o que é, irmão? Descanso. Você descansa no Senhor. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa torre forte. Aí você tem paz, porque você descansa, você não fica apavorado, desesperado, nervoso, agitado. Você fica em paz, tranquilo, que Deus é o seu provedor. Ainda continuando a leitura, que já é bastante conhecida, Efésios 4, seguindo no verso 11 em diante, diz assim: porque Ele, o Filho do Deus vivo, quando subiu aos céus, Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê, irmãos? Para que não sejamos mais adultos inconstantes. Vocês conhecem a escritura de cor e salteado? É assim que está escrito? Como é que está escrito? Vou ler corretamente o verso 14. Para que não sejais mais meninos, crianças, inconstantes, que uma hora crê numa coisa, outra hora crê em outra hora crê para cá, outra hora crê para lá, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então aqui Paulo está exortando para que nós venhamos crescer no Senhor, não ser meninos, sempre menino, sempre menino. Sabe que tem criança que às vezes ficam brigando: ai, pegou meu bico, ai, pegou meu brinquedinho. Assim, às vezes no meio do cristão tem: ai, cantou meu hino, ai, fez aquilo, ai, vou contar para o pastor. Temos que crescer no Senhor, irmãos. Não sei porque estou expressando-me assim, mas Deus sabe. Então nós temos que crescer no Senhor, porque em 2 Timóteo capítulo 13, no verso 1, está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, tá, irmão? Um dia vai chegar os últimos dias. Você crê nisso? Eu creio de coração que estamos vivendo os últimos dias. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Será que é de muito trabalho? Ou tem empresa assim, abrindo portas de emprego, ninguém fica desempregado? Será que é isso que Paulo está falando? Como ele está falando para crentes no Senhor, para cristãos, está falando tempos trabalhosos, é tempos de dificuldade para o povo de Deus. E esse é um tempo de maior dificuldade que estamos vivendo. E a cada dia, ou a cada noite que passamos e vivemos, os tempos são mais difíceis.
É mais trabalhoso você orar ao Senhor. Parece que você vai orar assim, parece que o céu se fecha e uma cortina negra se torna em seu redor, e parece que a tua oração não vai para cima. Parece que Deus nem está dando a mínima para a tua oração. Ou para ouvir um culto da maçoneira, agora para ouvir, ficar na internet ali 24 horas, parece que não tem sono nenhum. Tem pessoas que ficam até altas horas da madrugada na internet para orar a Deus, ou cultuar, ou ouvir a sua palavra. Quando vai ouvir, vou apertar o play ali, vou ouvir uma pregação, e daí tu tem uma coisa para fazer aqui, outra coisa para fazer lá, tem que arrumar aquilo ali, e a pregação se foi, nem sequer chegou a entrar por aqui. Mas nós temos que observar isso, porque são tempos trabalhosos. Por isso o Espírito Santo, soldados mais tremendos, Deus enviou para esta última era. E quem são esses soldados mais tremendos? Eu creio que uma boa parte está aqui esta noite. Então aqui diz tempos trabalhosos, e no verso 5 ele diz: tendo tempos trabalhosos para os crentes, porque haveria crentes também que, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra de Deus. Você já viu que sempre tem alguém querendo negar a eficácia da palavra? Olha, a palavra diz assim: não, também não é tão assim. O pastor gosta de pegar aquelas coisas assim que aperta a gente, mas Deus é amor, não é tão assim. Deus é um Deus rico em misericórdia, não é tão assim. Capaz, Deus não vai nos condenar. A mesma ladainha que o Satanás falou para Eva: capaz que Deus vai matar você, certamente, mas eu te dou certeza que certamente tu não vai morrer, Eva. E Eva caiu e hoje estamos aí. Mas o mesmo demônio continua dizendo: não é tão assim. Certamente que Deus não vai condenar você, e muito menos jogar você no lago de fogo. Deus tem que ser um Deus justo, irmão. Porque alguns têm aparência de piedade, parece que são santos, parece que estão obedecendo a palavra, mas estão procurando negar a eficácia da palavra. E a palavra de Deus afirma, continuando a leitura do verso 5: deste tipo de pessoa, afasta-te. Irmão, mas daí eu não vou ter amor, capaz que me afastar do fulano, do ciclano. Eu sou um crente legal, às vezes eu não concordo muito com o que a ministração da palavra está falando, mas são gente boa. No inferno haverá muita gente boa, porque não está escrito. Mas os que nasceram de novo, esses herdarão o reino de Deus. Então desses afasta-te. Verso 6, continuando aqui: porque destes são os números que se introduzem pelas casas. Naquele tempo tinha que andar de casa em casa, fazendo evangelismo. Esses quem? Esses que procuram negar a eficácia da palavra. Hoje em dia, é mais fácil, não precisa ir direto na casa, apenas pelo WhatsApp. Irmão, tu nem sabe. Eu não gostei muito daquela pregação lá, porque aquele irmão apertou demais, sabe? Deus é amor. Você sabe que eleito não se perde. E isso e aquilo, procurando negar a eficácia da palavra. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmão. Se Deus está trazendo a palavra para chamar as pessoas para o arrependimento, para acertarem suas vidas com Deus, é porque Deus não vai passar a mão por cima. Deus vai ter que cumprir a sua palavra e vai ter que cumprir o seu juízo para aqueles que não obedecerem a sua palavra. Irmão, hoje não está legal. Eu acho que eu não vou mais vir nos cultos quando eu souber que esse irmão vai pregar. Bem, irmão, esse culto que eu estou pregando aqui, e eu nem peguei tudo ainda que foi pregado, porque eu peguei só uma porção que o pastor tem pregado aqui no dia 22 de janeiro de 2025. Eu estou trazendo a data para que você vá lá e vê quão o Espírito Santo apertou um pouco mais. Eu nem estou apertando, eu estou apenas citando algumas escrituras. Eu estou aqui não para ser um ditador, mas para apenas expor o Evangelho
os que desejarem aceitar e render-se a Cristo, é você que tem que tomar a decisão. A decisão, eu quero ir para o reino de Deus. Eu quero participar do arrebatamento. Agora, aqueles que não querem também vão tomar a decisão. Nós não somos robôs. Deus não nos fez a cada um de nós robôs. Tudo programado. Vou colocar um cartão de memória nele e aí ele vai obedecer assim, tudo ao pé da letra. Eu não vou poder fazer nada por ele. Não, Deus nos deu livre arbítrio de escolha. Deus só expõe a sua palavra e fica observando. Quem quer aceitar, amém. Quem não quiser, Deus não vai pegar um pau, tu tem que obedecer. Não, Deus vai dizer, está ali o lago de fogo, vai. Mas eu creio que cada um de nós está aqui reunidos porque queremos a vida eterna. Amém, igreja do Senhor? Então, continuando aqui, levam pessoas carregadas de pecados. As pessoas já estão carregadas de pecado, e daí chega esse que se introduz nas casas, só dá, como se diz, só bota mais lenha na fogueira. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Alguém que apoiasse o meu pecado que está escondido, que eu faço algumas falcatruas aí e ninguém sabe. Então, quando vem alguém que apoia aquilo que eu faço, isso é tremendo. Mas no verso 7 continua assim: esses são os que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. O que é verdade, irmão? A palavra de Deus. Estão sempre ouvindo e nunca crescem. São sempre meninos. Mas nós devemos já ser mestres, não meninos, mas crescer no Senhor. E para crescer no Senhor devemos chegar ao conhecimento da verdade. Então aqui Paulo está procurando mostrar ao Timóteo, que foi o substituto de Paulo, que também pregava a palavra. E talvez alguns rejeitaram o Timóteo, porque Paulo diz: ninguém rejeite a tua mocidade, Timóteo. Porque Paulo se expressou isso? Porque Timóteo era um discípulo fiel de Paulo, e ele pregava o que Paulo pregou, e as pessoas torciam o nariz. Está querendo se engrandecer, está pensando que ele é imitador de Paulo, está querendo achar que ele é o próprio apóstolo Paulo, está querendo imitar Paulo ao pé da letra. Porém, este discípulo tremendo, chamado Timóteo, disse que estava pregando a verdade, e as pessoas não queriam chegar ao conhecimento, queriam menosprezar aquele ao qual estava ensinando eles. E no verso 8 ainda continua dizendo assim: assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, que era o profeta, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Fé é revelação. São reprovados quanto à revelação. Mas eles dizem: eu tenho a revelação. Mas a revelação não está misturada com a palavra que eles estão ouvindo, com a verdade que eles estão ouvindo. E isso não ajuda em nada. Temos que misturar a verdade da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, com a fé que nos foi manifestada. Porque o arrebatamento está aí, irmão. Vou bater nessa tecla de novo para que você se conscientize. O rapto está à mão. E você deseja ir no rapto, irmão? Mas somente irá aqueles que estão obedecendo à verdade de Deus. E para ser obediente completamente, então o apóstolo Paulo aqui nos fala ainda em Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Irmão é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Rogo-vos isso pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é ainda o raciocínio? Raciocínio é um dos ofícios da mente. E a mente é o coração. Então Paulo está dizendo que nós devemos tomar em sacrifício vivo nossos corpos para o nosso culto racional, um culto de raciocínio. Você já tem feito um culto de raciocínio?
ouviu a palavra e ficou se regozijando. Que palavra, que coisa maravilhosa, ou aquilo me abriu o entendimento. Ou você tem culto só quando é manifestado o culto aqui nas quartas e nos domingos. Depois os restantes de dia da semana, nem sei se tem culto ou não tem. Temos que ter culto de raciocínio. Não precisa ouvir um culto inteiro, irmão. Ouça uma parte do culto e fica remoendo aquilo ali, se alegrando, se regozijando com aquilo ali. Isto é um culto racional e é um sacrifício. Você se sacrifica, porque aí tu tem que parar de pensar um monte de asneira, de bobagem, e WhatsApp, e não sei mais o que existe na internet. Tem que deixar um pouco de lado aquilo ali, só para se sacrificar em obediência à palavra, meditando na palavra. Mas bem-aventurados sois vós, que estão meditando na palavra de Deus, que Paulo disse: eu não me envergonho dessa palavra, porque isto é o poder de Deus. Se fosse hoje, Paulo falando, ele não ia dizer assim: a internet é o poder de Deus. Ele ia dizer: a palavra da pregação é o poder de Deus. Porque as pessoas hoje têm internet, não somente antigamente, só no computador. Hoje em dia tem nos seus telefones, ou smartphone, como eles chamam. Mas as pessoas estão mais fracas e vive choramingando: ai, o diabo, irmão, ai, o mundo, ai, porque eu não consigo vencer, ai, porque isso, por aquilo. Tá, mas tu não tem aí a internet, e não diz que está ouvindo a palavra, e não está apertando o play, não está ouvindo os cultos? Isso mostra que não está fazendo, porque se estivesse fazendo, estaria com o maior poder que existe, não somente na terra, mas esse poder criou o universo todo. E esse poder é a palavra do Deus vivo. Na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, o mensageiro diz que a melhor e a maior coisa que Deus tem dado para a sua igreja é a sua palavra. E o que estamos fazendo com a palavra que Deus tem nos dado, irmão? Temos que tomar essa palavra e ser uma palavra viva. De que forma? Vivendo essa palavra e manifestando o poder que há nessa palavra. Então, verso 2 de Romanos 12 diz assim: e não sede, irmãos, conformados com esse mundo. Creio que você sabe que a palavra conformada é tomar a forma do mundo. Ah, mas eu não estou tomando a forma do bêbado, do drogado, do bandido. Tomar a forma do mundo. Mundo é cosmos, mundo é ordem. Também tem a ordem religiosa. Não devemos tomar ou ser conformado com a ordem da religião, a ordem do sistema denominacional, mas temos que tomar a ordem da palavra de Deus. Aqui Paulo diz: não é para ser conformado com o mundo, mas se conformar ou tomar a forma da palavra, certo? Mas sede transformados, irmãos amados, sede transformados na renovação do vosso entendimento. Olha só, Paulo tocando de novo que o entendimento deve ser renovado, não ficar naquela meninice, naquela criancice, naquele mesmo patamar. Para ser renovado você deve crescer, crescer e crescer, falando crescer no Senhor aqui. E crescer para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus disse que nós temos que ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. E aqui o poderoso Paulo está dizendo que nós devemos fazer a vontade perfeita de Deus. Mas qual é a vontade perfeita de Deus? A vontade perfeita é a sua palavra, porque a sua palavra, ela é perfeita. Religião não é perfeita, igreja não é perfeita, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando não é colocada fermento nela, mas nós estamos falando aqui da perfeita palavra de Deus. Se alguém recebe a perfeita palavra, está recebendo fé perfeita, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está recebendo uma palavra perfeita, você só vai adquirir uma coisa, irmão: fé perfeita.
se você recebe fé perfeita, e a fé está na tua mente, e a tua mente controla o teu corpo, e o teu corpo tem que obedecer o que está na sua mente, a palavra da ressurreição está bem na tua mente. Por isso estamos vivendo o momento da transformação do nosso corpo. Não é um raio que vai vir, transformado. Não, isso está na tua mente. A palavra da transformação está em nossa mente. Por isso nós devemos sempre renovar o nosso entendimento, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, dando ênfase à palavra, porque ali está a perfeita vontade de Deus. Amém, amados irmãos? Aleluia. Desejo eu assim expressar-me aqui na última porção da mensagem, o arrebatamento, ou que isso chegue logo para a noiva do Cordeiro. O arrebatamento 65 e 66 diz assim: mas para a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Há algum membro da noiva aqui? Irmão, tu está sempre fazendo pergunta, mas eu gosto de perguntar porque às vezes pessoas estão dentro da igreja e não sabem se são noivas, se são membros da igreja, o que são, afinal de contas. Temos que estar certo com Deus. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado para ela. Agora aqui a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Irmão, vou esperar a revelação do arrebatamento vir. A igreja do Senhor Jesus está edificada sobre uma revelação. E essa revelação ela é tão poderosa que quando as pessoas recebem, eles são arrebatados das coisas do mundo para os lugares celestiais. Então o processo do arrebatamento já tem começado para aqueles que recebem a revelação. E para receber a revelação, a pessoa deve de nascer de novo. E para nascer de novo, você deve mudar a tua forma de pensar. E para mudar a tua forma de pensar, você deve ouvir o ensinamento correto, da palavra correta. E quando você ouve, absorve isso, obedece isso, você então tem a possibilidade, um forte candidato para nascer de novo. E quando nasce de novo, então, você está edificado sobre a revelação de quem é Jesus. E quando está edificado sobre essa revelação, e a revelação é uma fé, você deve então misturar o ensinamento da palavra, e você então é transportado das coisas desse mundo para os lugares celestiais em Cristo. E esse processo já aconteceu. Agora já esse processo tem acontecido na sua vida, amado irmão? Você já tem tido uma experiência com o poderoso Espírito Santo? Se você tem tido essa experiência, você já foi arrebatado para os lugares celestiais. Então já houve um processo. Então a noiva de Cristo está esperando essa revelação completa. 66 diz: e agora é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que esteja fé. Por isso a fé deve ser misturada com a palavra perfeita. E a fé perfeita vem pelo ouvir uma palavra perfeita. Por isso nós devemos sempre dar ênfase à perfeita palavra de Deus. Por isso Deus tem levantado o ministério original, né? Deus tem levantado o ministério quíntuplo, para que nós não venhamos ficar meninos constantes, levados para cá e para lá, pelo vento de doutrina, que é doutrina, irmão, ensinamentos também bíblicos da palavra, mas não são ensinamentos 100%. Temos que ter o ensinamento 100% para que venhamos crescer no Senhor. E a fé, continuando aqui, a fé é algo que lhe foi revelado. Você já recebeu a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então a fé é algo que lhe foi revelado. Como foi para Abraão? O que foi revelado para Abraão? Que ele seria arrebatado vivo? Que ele seria riquíssimo? Que ele seria um homem muito abençoado? O que foi revelado para Abraão, irmão?
Vê se os irmãos estão compreendendo bem até aqui. Pode responder, irmão, não vou bater em ninguém. Foi revelado para Abraão que ele teria um filho, que ele receberia um filho dado por Deus. Sim ou não? E nós, os cristãos, pelo menos, se proclamam ser filhos de Abraão. Para o pai da fé foi revelado a ele que ele teria um filho, teria dado a ele um filho. O mensageiro diz que nós estamos esperando também por esse imaculado Filho do Deus vivo. Nós o estamos aguardando, porque para Abraão foi revelado isso, e para os filhos de Abraão, que são os filhos de Deus, também é revelado isso. Nós estamos aguardando a vinda desse Filho amado. Então, como foi para Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Porque a fé, isto é o que a fé é a revelação de Deus, e a igreja está edificada sobre esta revelação. O corpo inteiro do Senhor Jesus está edificado sobre esta revelação, a revelação do miraculoso Filho de Deus, para vir nos arrebatar e nos tirar desse caos desse mundo, dessa podridão desse mundo, aonde só há corrupção, tanto na política, quanto na religião, quanto nas coisas efêmeras desse mundo. Só há corrupção. Não há mais como deter isso, irmão. Não há mais como ajeitar isso. As pessoas tentam, vou colocar um político honesto para que não haja mais corrupção. Lá eles se corrompem. Se não é ele, é o súdito dele que se corrompem. O mundo está apodrecido por isso, pela corrupção. E a noiva do Cordeiro não pode se corromper. A corrupção tem chegado no meio das igrejas, e principalmente naqueles que se dizem crer em Malaquias 4 e 5, dizendo: não, pode viver uma vida libertina, o eleito não se perde, pode tomar um pouquinho de bebida alcoólica, ou bastante, o eleito não se perde, pode fazer qualquer coisa aí, pode se prostituir, pode fazer qualquer coisa mundana, demoníaca ou diabólica, eleito não se perde, irmão. O eleito realmente não se perde, mas agora, para que foram eleitos? Você sabia que tem dois tipos de eleição? Os filhos de Deus são eleitos para a vida eterna, mas também tem outros que foram eleitos para serem destituídos no lago de fogo. Irmão, não creio nisso. Por que Deus selecionou então um grupo para ir para o seu reino? Por que Ele não selecionou os outros? Porque Ele selecionou os outros para serem extinguidos no lago de fogo. Mas eu creio que aqui está uma porção que deseja a vida eterna, e a vida eterna está na sua palavra. Mas a sua palavra não é uma palavra como as religiões pregam. A palavra de Deus no seu estado original, a palavra de Deus pura e perfeita. Por isso, eu vou ler aqui novamente na mensagem Esteja Certo de Deus. Eu vou ler isso de volta. Verso 13. Alguns meses atrás eu estava conversando com um excelente, olha só, excelente amigo meu. Talvez você tenha um excelente irmão que não vive a palavra, que é daquele grupo de Balaão, que somos todos irmãos, e o pastor de vocês aí vive apertando vocês. E ele diz: irmão Brana, eu creio que o irmão aperta demais esta igreja, está sempre ali nos chamando a atenção, está sempre dizendo que nós estamos errados e Deus está certo. Eu vou perguntar: você crê que você está certo e Deus está errado, irmão? Deus está certo, e nós precisamos nos ajustar nossas vidas com Ele, porque o errado somos nós. Nós já nascemos em pecado, precisamos de uma mudança, e Deus vem trazendo a mudança. Então esse irmão estava sempre dizendo, eu vou continuar a leitura aqui, diz assim: irmão,
Você está sempre condenando o pecado. Pecado é incredulidade, né? Também é dúvida, também é incerteza, também é insegurança. E procurando condenar o pecado e dizer como Deus vai punir essa nação. Deus é amor, capaz que Ele vai fazer isso. E eu respondi: Deus tem que fazer isso para ser justo. Então, amados irmãos, por mais, vamos dizer assim, dura ou rigorosa que venha a pregação, não fique reclamando, mas agradeça a Deus, porque Deus está falando com você. Como disse Paulo ali no livro de Hebreus: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração pelo engano do pecado. O pecado engana. Ele está tentando enganar você para que você creia assim: eleito não se perde, não preciso nascer de novo, não preciso ter uma experiência mais íntima e profunda com Deus, não precisa tanto dentro da igreja, dentro de uma religião. Isso está bom. Isso está bom quando você inicia a carreira da fé, irmão. Agora você deve crescer no Senhor. Você crê de coração que o Espírito Santo está aqui, irmão? No livro de Gênesis, capítulo 17, no verso 1, está falando para Abraão, que já tinha praticamente 24 anos de fé no Senhor. Deus chamou ele com 75, ele caminhou, como os irmãos sabem, 25 anos. E aqui, Gênesis 17, verso 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Abraão já era crente, cria em Deus, obedecia a Deus, andava com Deus. E aqui Deus pega e exorta ele e diz: tu já tem agora 99 anos de idade. Vamos expressar assim: tu já anda 24 anos na minha palavra, obedece a mensagem, está dentro da igreja, vamos expressar melhor para você compreender. E aí vem o Senhor e aparece e diz: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença. Mas Abraão já não andava na presença de Deus? Mas é que Deus estava chamando ele mais próximo: anda na minha presença e ser perfeito. Quanto tempo nós estamos já caminhando, irmão? Caminhando nessa fé, caminhando nessa caminhada, nessa jornada, rumo ao arrebatamento, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra. Talvez tenha irmãos aqui que já tenham 5 anos, 10 anos, 15 anos, vamos fazer de 5 em 5, né? 30 anos, 35, 40, 45 anos, 50 anos de fé. E agora o Senhor, o Espírito Santo chama: vem cá mais perto e ser perfeito. Senhor, mas como é que eu vou ser perfeito? Mas eu só estou tanto tempo na fé, estou quase me aposentando na fé. Em Deus não há aposentadoria, em Deus há renovação. A águia, quando está se aposentando, ficando velha, a Bíblia diz que quando ela está ficando velha, ela se renova no Senhor. Assim, aqueles que esperam no Senhor: mas eu estou quase ficando velho. Tu é renovado no Senhor. Deus não quer velho, Deus quer novos. Abraão já tinha quase 100 anos e Deus renovou ele. Por quê? Porque agora ele foi perfeito. Como ele foi perfeito, irmão? Porque ele estava tendo uma experiência mais íntima com Deus. Eu creio que essa é a voz do Espírito Santo aqui esta noite, chamando cada membro da noiva, os que não são, mas os que são, né? A ter uma experiência mais íntima com Deus. Tenha um tempo com Deus, irmão. Tenha uma experiência mais poderosa. Irmão, mas eu oro e parece que Deus não responde. Deus é tão maravilhoso, né? Você se recorda do profeta Daniel? O profeta Daniel, quando ele viu as escrituras e que o tempo estava à mão, sabe o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Quando ele foi orar dentro de uma caverna,
resposta de Deus levou 21 dias para chegar. E quando chegou, sabe o que o anjo mensageiro de Deus falou para o profeta Daniel? Olha, desde o primeiro dia que tu clamou, Deus te ouviu. Mas a resposta demorou 21 dias, porque eu tive que lutar com aquele demônio lá, aquele demônio cá, e com a unção das trevas aqui, com os demônios da Pérsia, da não sei do que, e lá de tanta da época dele. Imagina agora, irmão. Que no quarto selo o mensageiro revelou que foram soltos das profundezas do abismo do inferno 200 milhões de demônios. Se antes de ser solto esses 200 milhões, levou 21 dias para que os mensageiros de Deus viessem trazer a resposta a Daniel. Imagina agora, irmão. Então não te aflige, parece que Deus não me ouve, eu vou parar de orar. Não pare, seja perseverante. Está certo que foram libertados 200 milhões, mas o poder de Deus foi derramado em muito maior ainda, numa profusão muito mais tremenda ainda, irmão. Os demônios tentam dizer, não, nós somos mais em maior número. Maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com as trevas. Maiores são aqueles que estão com o membro da noiva de Cristo. O Espírito do Senhor está aqui, irmão. Eu quero parar, mas Ele está querendo acrescentar algo, para que a sua fé se eleve no poder de Deus, que é a sua palavra. Então não te desanime, irmão, mas seja um perseverante. Persevere na palavra, persevere nos pedidos em Cristo. Se você está ouvindo a voz, parece assim desanimador. Deus não desanima ninguém, irmão. Falando numa porção da escritura de Paulo, quando ele diz assim, quando somos crianças no Senhor, falando já do cristão que nasceu de novo e é criança no Senhor, ele diz que a palavra da exortação, às vezes o evangelho vem nos dando uma surra. Não parece bom no momento presente, mas depois que cresçamos, por isso que eu apanhei, por isso que eu levei uma surra, porque agora eu sei que aquilo ali eu não deveria ter feito, aquilo ali eu não deveria ter metido o nariz lá onde não era chamado, aquilo ali eu não deveria ter feito em determinada coisa, eu tinha que sair, me afastar de lá, e eu queria estar sempre estrunfado lá naquele lugar. E Deus vem com a vara do evangelho e nos dá uma surra, e no momento, eu acho que Deus não me ama, olha só. Mas cresce um pouquinho no Senhor, tu vai ver depois, agora eu tenho entendimento. O que é entendimento, irmão? É visão espiritual, é maturidade. Daí tu amadurece no Senhor, aí tu, agora eu compreendo o que o Espírito Santo estava falando. Eu creio que nós devemos compreender o que o Espírito Santo está falando, ter uma comunhão mais íntima com Ele, porque breve a ressurreição vai acontecer. E sabe o que vai acontecer com nós que estamos vivos? Com esse corpo velho aqui, cansado, cheio de dor, cabelos grisalhos, talvez já com os seus tecidos do seu corpo já se enfraquecendo, vai ser transformado. E aí a palavra no momento, parece que houve uma tunda muito grande assim para me desanimar. Não, Deus quer elevar você, porque Ele quer que você não fique nesse corpo velho. Ele quer que você tenha um corpo transformado, e a transformação será em receber a totalidade da palavra. Louvado seja Deus. Vamos se colocar em pé, amados irmãos?